Tutorial sobre Wireshark, aula 1. Então, dando prosseguimento aí, sequência de aulas sobre Wireshark. Essa aula aqui vai tratar basicamente de duas coisas: da interface e manipulação de arquivos. Seguindo esse formato de aula, então tem uma explicação conceitual sobre esses tópicos, algumas dicas, práticas sugeridas e as referências na ferramenta dos conceitos tratados aqui. Então, primeira coisa sobre a interface. A interface gráfica, que é composta por 3 painéis, são configuráveis, né? Vale a pena lembrar isso, mas por padrão existe uma lista de pacotes, que tem o sumário de informações dos pacotes, um outro painel que são os detalhes dos pacotes, e aqui vem a parte de cabeçalhos, onde podemos observar informações de cabeçalho e, além disso, podemos analisar as camadas de protocolos também, até a camada de enlace, né? Sendo a camada física aqui não possível de demonstrar porque é sinal, né? Muito bem. E os bytes dos pacotes. Então, como os pacotes estão na rede? Aqui, na verdade, é a representação em hexadecimal do binário do qual o pacote é montado. Então ele vem de uma forma que a gente chama de modo RAW. Vem modo bruto, certo? Muito bem. Então nós temos essa forma de apresentação aqui, onde cada linha que aparece aqui é um pacote. Esse pacote está selecionado aqui, o pacote 8. Aparecem informações sobre este cara nesse segundo painel. E aqui embaixo são a representação em binário. Aqui está em hexadecimal para ficar com menos quantidade de dígitos, né? Mas hexa para binário é uma conversão direta. Então se representa em hexadecimal para evitar um monte de 0 e 1s aí. Importante aqui, nesse painel, né? Primeira coisa, aqui está representado assim. Vai aparecer dessa forma. Primeira série de informações aqui são informações do Wireshark. Isso não está na rede. Isso aqui são informações da captura. Pessoas confundem. Ah, isso aqui é camada física. Não é isso. Isso aqui são informações do próprio Wireshark. Aí, o que acontece agora? Ethernet 2 são informações da camada de enlace. Aqui, Internet Protocol versão 4, da camada de rede. Aqui, TCP, camada de transporte. E aqui, da aplicação. Então, olhando o modelo TCP/IP, esse é o modelo de camadas, mas está invertido, né? Geralmente é representado aqui com aplicação, transporte, rede, enlace, física. Aqui no Wireshark aparece dessa forma aqui. Então a gente consegue visualizar e interagir também com as camadas de protocolo. Beleza. Que mais? Bom, importante aqui, né, que em alguns casos a funcionalidade desses menus aqui vai depender do tipo de tráfego. Para todo tipo de tráfego, certo? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aí. Mas estatísticas gerais,
que são dados importantes, né? Para a gente avaliar, analisar tráfego de rede, elas são comuns para qualquer tipo de protocolo. Então, um exemplo aqui, né, sobre esses menus especializados, existe um apenas para o wireless e outro apenas para a telefonia, no caso aqui, mais relacionado a VoIP. Mas também tem alguns outros protocolos aí de telefonia. Então, se o tráfego capturado não trata de rede sem fio, nem de telefonia IP, não vai ter utilidade. Então aqui mostra uma captura de tela com o menu das estatísticas. E aí tem várias estatísticas aqui, várias funcionalidades. A mais óbvia e mais simples é essa aqui. São as propriedades do arquivo de captura. Depois a gente vai olhar esse cara aqui na ferramenta. Mas existem diversos outros, né, que são muito interessantes. Muito bem, em relação a arquivos. Primeira coisa em relação a arquivos. Os arquivos nativos do Wireshark, eles são baseados no formato da biblioteca WinPcap ou libpcap, a mesma do TCP-dump. Esses arquivos têm como extensão padrão pcap ou pcapng. Esse pcapng aqui é um formato de arquivo mais novo, que possibilita, por exemplo, botar comentários no arquivo, comentários em pacotes, né? Esse cara aqui é o mais compatível possível, certo? Então, cada pacote, quando ele é capturado, é salvo como se fosse um registro, esse arquivo aqui. Então, a captura de 50 pacotes, vão ter 50 entradas nesses arquivos aqui de captura. Como é que o Wireshark interpreta aqueles bytes ali que aparecem, né? Aqueles bytes estão em formato hexadecimal ou binário. Existem os interpretadores de protocolos. O termo aqui no Wireshark são dissectors. Então existe um dissector para interpretar o HTTP, tem outro para interpretar o SSH, tem outro para interpretar o DNS, tem outro para interpretar IPv6 e por aí vai. Então, tem. Olha, a última contagem aí era quase 800. A gente consegue visualizar lá quais são os que estão disponíveis, certo? Sim, é possível. O que é usado aqui para estender? Existe um interpretador da linguagem Lua que pode ser usado para montar um dissector, entre outras coisas. Os fluxos são montados a partir dos cabeçalhos. Então, como é que o Wireshark interpreta um fluxo? Pela associação de IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, protocolo de transporte, vai montar com todos esses caras que são relacionados como um fluxo. Então ele tem que ler os cabeçalhos. Então tem que entender o protocolo para poder fazer isso. Então assim, ó, aqui tem um exemplo. Como é que um pacote, quando ele é capturado, fica nesse backup aqui? Ele fica assim, ó. Isso aqui é um pacote. 28 DE. Cada separador desses aqui é para mostrar um byte. Então, é assim que aparece a captura. Como é que o Wireshark transforma isso aqui? Porque existe um interpretador. Então ele lê isso aqui e mostra daquela forma gráfica. Essa é a base de montagem da. Bom, em relação à manipulação, né? A gente vai fazer isso, né, na demonstração aqui.
Uma observação em relação ao tamanho dos arquivos, né? Isso poderá causar um uso excessivo de memória RAM. Carrega o arquivo, ele vai ser carregado em memória, certo? Então, tá, mas e aí, qual é o problema? O problema é que tu vai precisar de memória RAM. E se for começar a usar funcionalidades de estatísticas, por exemplo, de montagem de gráficos, análises diversas que tem na ferramenta, talvez seja necessário recursos de CPU e memória, além de discos rápidos, tais como SSD. Mas isso aqui, guarda, são de arquivos bytes, certo? Disso é possível e tem várias ferramentas auxiliares. Normalmente são ferramentas linha de comando, mas tem algumas gráficas também, que permitem fazer edição dos arquivos, reordenação, agrupamento. Né? Eu tenho 10 arquivos capturados, quero juntar tudo em um arquivo só. Dá para usar o Merge Cap. Mas beleza, vamos lá. Então, muito importante, as capturas, elas podem ser inteiras ou filtrar graça, certo? O tráfego da rede, eu vou capturar alguma coisa que eu tenho interesse. Esse interesse, leia-se, fazer filtragem, colocar algum padrão de regras para limitar o que está se capturando. Duas possibilidades tem aqui. Primeira delas, ao fazer a captura, é possível salvar a captura inteira. Nesse caso aqui, ó, não tem possibilidade de filtrar, certo? Onde é que se aplica isso? Não sei o que eu estou procurando aqui, eu sei que está com um problema. Está acontecendo um problema aqui. Vou capturar, não sei nem o IP, eu não sei a porta, eu não sei o destino, eu não sei o protocolo. Tá, vou fazer uma captura aqui no momento do problema e depois eu vou ter que fazer um filtro nisso. Então é interessante usar a captura de forma inteira. Então, a opção aqui é Save As. Escolher o nome do arquivo e salvar. Essa é a opção. Mas a mais interessante aqui é usarmos o Export Specified Packets. Nessa opção aqui, permite salvar a captura filtrada. Então aqui a gente consegue diminuir a quantidade de pacotes e passamos a ter um conjunto dessa captura que nos interessa. E aí podemos fazer aplicação de funcionalidades, né, descobertas de alguma alteração, anomalia, num universo de pacotes bem menor. Então, na opção de Export Specified Packets, além de escolher o tipo, né, de arquivo, que também tem naquele Save As, nós temos opções assim, ó, todos os pacotes, pacotes selecionados, pacotes marcados, um range de pacotes, então eu quero do pacote 10 até o pacote 1500. Mas isso aqui que é o mais interessante mesmo. O que é o Capture, o que é o Displayed? Capture é o que foi capturado. Tudo que foi capturado. E o Displayed é o que está filtrado. Exemplo, deixei uma captura e eu estou interessado na porta 443. Apenas. Não quero o resto. Tem tráfego de podcast, tem tráfego de SSH,
tem tráfego de DNS. Não quero nada disso. Eu só quero esse tipo de tráfego. Eu fiz um filtro aqui. Depois nós vamos ver a questão dos filtros. Então, o que eu vou escolher para salvar? Eu vou escolher Displayed, porque ele vai salvar somente os pacotes que se encaixam nesse filtro. Vamos lá. Então, algumas dicas aqui. Capturas de grandes volumes não são recomendadas para serem feitas pela interface gráfica. Por quê? Porque vai ficar tudo em memória. O mais interessante aqui é usar em arquivo. Jogar para arquivo. Depois fazer análise. Vou dar um exemplo aqui. Para você ter uma ideia do volume de bytes que podem, e normalmente acontece, quando se faz captura sem filtragem nenhuma. Imagine uma interface gigabit. 1 gigabit, pelo cálculo direto aqui, dá 125 megabytes por segundo. Certo? É isso que é possível numa interface gigabit. Mas vamos para simplificar o cálculo aqui. 100 mega. São 100 megabytes por segundo. Larguei uma captura de 1 minuto. 1 minuto de captura. Isso gera um arquivo de 6 gigabytes. 1 minuto. Esse mesmo 1 minuto de captura, tendo os pacotes 500 bytes, só num sentido, certo? Imaginem, pacote só num sentido. Tem as confirmações do pacote, mas só num sentido. São cerca de 200 mil pacotes por minuto. Então veja que o volume é gigantesco. Por isso é importante aqui, quando for fazer captura, já fazer a captura com algum tipo de filtro. Seja pelo IP, seja por porta, seja por protocolo, para evitar que se tenha um volume gigante para analisar depois. Então a gente tem aqui um consumo de memória RAM considerável. E aí a gente opta por usar o TCP dump ou o T-Shark, salvando direto no disco. Isso dá para fazer também na interface gráfica. Certo? É possível, em vez de armazenar em memória, já jogar em disco. Mas percebam, né? Sem filtro, tende, né, a ter um volume gigante de armazenamento. Então aqui tem as opções de captura. Uma delas aqui pode se indicar o arquivo que vai se usar para fazer a captura, o formato, se o PK, PNG ou PCAP. E aqui tem uma opção legal que é assim, ó. Deixa em captura, mas ele vai criar um novo arquivo depois de um número determinado de pacotes, ou de kilobytes, ou de segundos, ou quando tiver um múltiplo de algumas horas, se vai compressão, se vai haver um buffer circular aqui dos arquivos. Tá, mas aí vai capturar arquivo e vai começar a gerar um monte de arquivos. Sim, mas essa é a ideia. É possível analisar esses caras, montar eles novamente? Sim, é possível fazer isso, com ferramentas auxiliares. Isso aqui é na interface gráfica, então eu consigo deixar em captura e a cada, por exemplo, aqui nesse caso, 100 mil pacotes, ele vai criar um novo arquivo. Claro, isso aqui é para grandes volumes, né? Mas a gente não precisa ir muito longe, né, pessoal? Rapidamente a gente está na casa das dezenas de capturando tráfego de rede. Isso é bem normal. Dicas também, quando for fazer captura.
consumir CPU? O problema de consumir CPU é haver perdas de pacotes na captura. É comum perder pacotes na captura? É relativamente comum, dependendo. Perder alguns, né? Uma porcentagem dos pacotes. Provavelmente possa afetar de alguma forma a análise. Nas opções de captura, desmarcar aqui, ó, resolução de endereços MAC, resolução de endereços de rede. Aqui, desmarcar a resolução de portas. De fazer a parada da captura depois de um número de pacotes, um número de arquivos, um número de kilobytes, um número de segundos. Então tem várias opções assim de captura. Quero que capture uma hora de tráfego. Beleza, eu estou fazendo uma na aqui para ver o que acontece. Eu não preciso estar lá dizendo para agora. Não, pode fazer isso de forma meio que agendada aí. Outra coisa importante, quando se usa o TCP dump, usar esses parâmetros aqui, ó. O que faz esses parâmetros? Faz exatamente o que está fazendo aqui, ó. Então tu consegues reduzir o consumo de CPU da captura, principalmente em links de maior capacidade, porque tu não está fazendo resolução de nomes em tempo de captura. Pode ser feito isso aqui depois, posterior? Pode, certo? A gente pode fazer isso depois, mas não é recomendado fazer enquanto se faz a captura. Beleza. Então, assim, para exercitar esse para o protocolo SSH, então porta 22. Salvar cada fluxo em um arquivo separado. Então, cada fluxo da porta 22, salvar num arquivo separado. Abrir os arquivos, esses que foram separados, e analisar o conteúdo. Então, o que simulando que, numa captura, vamos extrair alguns fluxos. Vamos analisar. Okay? Realizar uma captura sem filtros. Então, botar para capturar. Certo? Sem botar filtro nenhum. Salvar a captura em arquivo filtrado por UDP port 53, protocolo DNS. Vocês vão colocar em captura Wireshark. Deverá haver tráfego, com certeza aí, de DNS. Vão ser Por que faz isso? Porque talvez possa ter alguma informação aí que auxilie que o problema não seja no DNS, pode ser um problema em outra coisa. Certo? Então, é importante ter o arquivo original de captura armazenado também. Abrir duas capturas e comparar o conteúdo de cada arquivo. O que espera aqui? Bom, nesse sem filtro vai ter todos os tipos de pacote que vocês capturaram aqui. No outro, deverá acontecer de ter só pacotes na porta
53. Isso eu... em arquivo sem filtro. Selecionar um pacote que utiliza o protocolo TCP. Se clicar num pacote TCP, com o botão direito vai aparecer a opção Follow TCP Stream. Então, botão direito do mouse num desses pacotes TCP e haverá essa opção aqui, Follow TCP Stream. Isso aqui é criado. Salvar o arquivo filtrado. Esse arquivo e verificar o conteúdo. Então está fazendo uma outra forma de filtragem. Várias formas de filtragem. A gente fez uma por porta, agora a gente vai fazer por fluxo TCP. Muito bem. Então as referências aqui que a gente tem usado, né? Recomendação desses dois livros aqui, são livros bem iniciais. Então vamos dar uma olhada agora. Quando foi feita a captura, o tempo total de captura, se houve perda. Vamos botar aula 1, Wireshark. Lembrando, se a gente salvar aqui, obrigatoriamente o arquivo deverá usar o formato PKPNG. Legal. Vamos aqui para a área de transferência. Eu vou botar um filtro aqui, TCP port e vamos lá. Vou novamente nas estatísticas. Percebo agora que mudou, né? O que foi capturado e o que está filtrado. Agora, essas estatísticas aqui, ó, são apenas para os pacotes que têm a porta 22. Então percebo que isso aqui é extremamente útil quando está fazendo análise de algum tráfego de interesse. Outro caso aqui, tá, mas porta é muito genérico. Eu poderia fazer, por exemplo, o seguinte. Eu vou pegar esse endereço aqui, selecionei esse campo aqui,
que é o endereço IP de origem. Com o botão direito, fiz um copy as filter. E eu vou colar aqui. Aqui está aparecendo, ó, IP SRC. Então, ele vai pegar só os pacotes que tem origem 10, 0, 1, 12. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou aplicar, ó, aqui eu vou aplicar o filtro. Ó, apliquei o filtro. Vamos ver as estatísticas, ó. Aqui agora está se tratando apenas essas estatísticas aqui, apenas então dá para fazer isso em qualquer campo aqui. Campo dessa mesma forma. Outra coisa legal fazer aqui é o seguinte: vou pegar um pacote TCP, botão direito, follow TCP stream. Ó, fiz isso agora. O que aconteceu? Percebam que aqui, ó, eu tenho agora um filtro que está limitando para apenas o stream 1. O que tem aqui, ó, é o conteúdo que foi trocado. Certo? Aqui tem as opções, ó, eu posso ver todos os... Aqui eu posso ver todos, ó, todas as trocas TCP que tiveram. Olha que interessante isso aqui. Estão percebendo? Isso aqui são todas as trocas de dados que aconteceram. Claro, isso aqui é extremamente rápido, porque isso aqui é uma captura pequena, certo? Não vai ser assim sempre, ok? Vou fechar aqui. Então percebam, agora eu peguei uma troca de dados. Vou olhar aqui, estatística. Isso aqui, ó, são as estatísticas apenas para essa troca aqui. Então o que eu sei? Ora, durou 34 segundos, foram 631 pacotes, teve 18 pacotes por segundo, tamanho médio de pacotes 107, total de bytes 67.620, largura de banda média 15 kbps por segundo. Pô, já é bastante coisa, né? Uma função só. Bom, por último aqui para essa aula, nós vamos ver a questão de filtros, né? Teremos outras oportunidades aqui. Aí vocês explorem essa ferramenta, certo? A prática é sugerida, mas que vocês, a partir daí, comecem a avançar. Temos aqui Conversations. Então, o que é esse Conversations? São todas as trocas de dados IPv4, IPv6, Ethernet, TCP, UDP, que aconteceram. E já tem estatísticas delas. Certo? Já tem estatísticas aqui. Pegar um exemplo, ó. Essa troca aqui. Esse é o IP de origem, porta de destino. Desculpe, IP de destino, porta de destino, quantidade de pacotes, quantidade de bytes, número de pacotes de A para B, bytes de A para B, B para A, bytes de B para A, o tempo relativo do início, né, da captura, a duração e a média de largura de banda. Então eu tenho para cada um dos fluxos que foram trocados, acontece isso. Interessante olhar aqui embaixo também assim, ó. Ah, mas isso aqui é de toda a captura, não quero. Eu quero só do filtro ali. Posso? Pode, ó. Marca aqui. Agora só tem... Ó, agora só está marcado aqui para esse fluxo. Então só tem informações desse fluxo aqui. Então a gente pega uma captura geral
quando a gente não sabe o que a gente está procurando. Começa a partir daí. Querem ver um exemplo prático aqui, barbada? Olha só. Vou tirar o filtro aqui novamente. Qual foi a troca de dados que ocupou a maior laguna de banda aqui? Qual foi? Qual foi que teve maior duração? Essa primeira aqui. Qual teve a maior trocado? Maior volume de pacotes? É mesmo. Esse cara aqui. Então eu estou procurando uma troca de dados, uma comunicação entre que barbada, muito fácil de fazer. Então essa aí, como é que agora fica interessante entender essas funcionalidades aqui. Essa é a ideia de vocês explorarem agora, explorar essa interface aqui. Muito bem. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula 1. Espero que vocês façam essas práticas. E no nosso próximo vídeo aí, vamos avançar ainda mais.